Olá pessoal, tudo bem com vocês? Você sabe me falar qual a diferença entre pulso e frequência cardíaca? Se seu pensamento foi duvidoso, aguarda a vinheta e vem comigo aqui. Bom, pessoal, então vamos falar sobre pulso, que é um dos sinais vitais que verificamos então na nossa sala de triagem de enfermagem. Então, para a gente lembrar, a gente precisa fazer alguns pontos importantes da fisiologia cardiovascular. Então, nós possuímos então 4 câmeras cardíacas, sendo ventrículos e átrio direito e esquerdo. Então, aqui a gente pode observar ali então o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo, as principais artérias e veias ali que vão conduzir o nosso sangue. E aí a gente tem um evento mecânico chamado de sístole e diástole, sendo a sístole a contração do coração e a diástole como o relaxamento do coração. Então é entendido como pulso a expansão e a contração alternada de uma artéria após a ejeção de um volume de sangue na aorta com contração do ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo ele vai mandar sangue para a artéria aorta, que é uma da artéria mais principal do nosso corpo, e aí sim vai ser mandado para diversas outras artérias, tá bom? Então a artéria ela tem uma característica de pulsação, enquanto a veia já não tem essa característica. Então ali a gente tem a sístole, sendo a contração dos ventrículos, então o ventrículo vai mandar sangue para as artérias semilunares e consequentemente distribuir então para o restante das artérias, das veias ali. E a diástole é o relaxamento, onde vai chegar sangue no átrio e o átrio vai mandar esse sangue para o nosso ventrículo, para posteriormente fazer o processo de sístole. E aí a gente entra nos locais de aferição dessa pulsação, né? Então a gente tem ali a artéria radial, então a gente verifica colocando aqui, sentindo a artéria pulsar, e a gente faz a contagem dessa pulsação durante 1 minuto. A gente tem a artéria carótida também, sendo direita, esquerda, radial também, tá bom? A gente tem aqui, ela é bem visível, se a gente ficar quietinho, a gente consegue observar a pulsação dela aqui na região do pescoço. A gente tem a artéria braquial, que fica aqui nessa região, são bem profundas, tá, pessoal? Então a gente tem que fazer uma pressãozinha com o nosso dedo médio e o indicador, tá bom? Para poder senti-las, tanto direita, tanto esquerda. A gente tem a nossa artéria femoral, também direita ou esquerda, fica bem ali próximo à articulação do acetábulo com a cabeça do fêmur. Então a gente tem ali o fêmur, a nossa pelve, né, ali toda. E aí a gente tem a nossa artéria temporal. A artéria temporal, gente, ela é sentida mais aqui assim. Vocês podem ver que aqui a gente tem nosso osso temporal, o esfenoide, o zigomático, o nosso osso frontal, nosso osso parietal aqui mais posterior, nosso osso occipital, que é o maxilar. Então aqui ó, a gente tem essa artéria aqui, tá bom? Essa daqui também. Então a gente sente mais essa daqui, que fica nessa região. Então a gente também tem a nossa artéria poplítea, que fica posterior da coxa, na região distal, tá bom? Entre ali a articulação da tíbia e do fêmur. E a gente consegue fazer também a verificação da pulsação dessa artéria. Lembrando que para verificar então nesses locais de aferição, a gente faz a palpação durante 1 minuto e a gente conta pulsações durante esse tempo, que aí vai dar nossa pulsação por minuto. Então existe aqui a diferença entre pulso e frequência cardíaca. Então, gente, quando a gente fala sobre frequência cardíaca, quantas vezes o coração vai bater por minuto? Então vai referir muito ao processo de contração dos ventrículos, né, das camadas inferiores. Enquanto o pulso ele condiz com a expansão e a retração das artérias, que vai ser produzidas pelas ondas de sangue, que vai ser conduzidas através da contração cardíaca. Então, a frequência cardíaca, para ser analisada, verificada de forma correta e mais eficaz, é através de eletrodos, né? Através da monitorização cardíaca, onde vai captar essa atividade do músculo cardíaco. Enquanto a pulsação, a gente verifica na periferia, que a gente vai verificar através dessa palpação.
Tá? Voltando aqui, a gente tem o pulso, então ele condiz com a periferia. Então a gente tem algumas ramificações, algumas bifurcações nas nossas artérias, que quando sai do coração, gente, vai ser como se fosse ondas, e até chegar nas artérias periféricas, né, até lá vai ter uma diminuição de uma pulsação. Então pode ser com que os valores de frequência cardíaca exata e o pulso pode ser diferentes exatamente por isso. E aqui a gente fala de esfigmia, então, quando está se referindo à frequência de pulso, são a frequência que é dada pelo pulso periférico. Então, a gente no prontuário, a gente coloca pulsação por minuto. Enquanto a gente se trata da cardia, da frequência cardíaca, a gente coloca, então, batimentos por minuto. Porém, na nossa prática clínica, são usadas com a mesma finalidade, tá bom? Só que eu quero deixar bem claro aqui para vocês que existe essa diferença entre pulso e frequência cardíaca. E aí a gente coloca algumas terminologias para determinar então o tipo de pulso desse paciente. Quando a gente fala que ele está com um pulso normocárdico, né? A gente está referindo que ele está com um batimento normal. Enquanto um pulso rítmico, né, os intervalos entre os batimentos eles são iguais, não tem nenhuma diferença. E o arrítmico são esses batimentos, né, essas pulsações diferentes, desiguais. E quando tem um pulso dicrótico, é a sensação que a gente tem, uma impressão que a gente tem, que tem 2 batimentos seguidos, em vez de uma pulsação normal. E a taquisfigmia seria o pulso acelerado, então a taquicardia também é o batimento acelerado, tá bom? A bradisfigmia, a frequência abaixo da faixa normal, então é um pulso mais fraquinho, enquanto a bradicardia também é um batimento bem fraquinho. E o pulso filiforme é a redução da força dessa pulsação. Então é a redução do volume do pulso periférico. Então a gente sente esse pulso bem fraquinho. E aí a gente entra nos parâmetros, né, entre adulto, criança e bebê. Quando a gente fala, então, de batimentos por minuto, né, da frequência cardíaca, nos adultos é ali em torno de 60 a 100 batimentos por minuto. Na criança é ali em torno de 80 a 120 batimentos por minuto. E bebês ali é de 100 a 160 batimentos por minuto. Então, pessoal, só recapitulando, quando a gente vai fazer o processo de verificação de pulso, a gente escolhe a artéria de preferência, a gente palpa a nossa artéria, sente a pulsação e depois a gente vai contar quantas pulsações vai dar durante 1 minuto. Após isso, a gente faz a nossa anotação e aí a gente vê se está dentro ou não dos parâmetros vitais. Bom, pessoal, chega ao fim de mais uma videoaula sobre sinais vitais. Se você gostou do vídeo, deixa seu joinha, se inscreva no canal, deixa seu comentário aí, sua opinião construtiva e eu aguardo você no próximo vídeo.